Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, a Polícia Federal teve acesso a 5 anotações feitas no bloco de notas do telefone da Apple da Marília Ferreira, delegada da Polícia Federal, que trabalhava diretamente com o Anderson Torres quando este era ministro da Justiça do governo Jair Messias Bolsonaro. Foram entregues à Polícia Federal os dados pela Apple, que constavam ali 5 anotações no bloco de notas entre 31 de dezembro de 2021 e 18 de agosto de 2023. E aí eu queria que vocês olhassem a matéria na tela, que eu vou deixar para vocês, inclusive, no primeiro comentário fixo, como a gente sempre faz aqui em tudo que a gente produz nesse canal. E a matéria diz o seguinte: ex-braço direito de Torres cita pressão para ligar PT a facções criminosas no segundo turno. A anotação encontrada no celular de Marília Ferreira descreve mobilização do Ministério da Justiça e preocupação com o Nordeste. E por qual motivo, Carlito, essa preocupação com o Nordeste? Aqui no Nordeste a gente teve uma vitória avassaladora pro Lula em vários estados. A gente teve o Piauí ali em primeiro lugar, dando vitória pro Lula. Depois a gente teve também a Bahia. E se você for comparar o estado da Bahia, por exemplo, só no primeiro turno, dos 417 municípios que a Bahia tem, Bolsonaro venceu apenas em 2. Buerarema, que é um município, inclusive, vizinho à minha cidade natal, que é Itabuna, e Luiz Eduardo Magalhães. O presidente Lula venceu em 415 municípios. E o resultado ficou evidente no próprio percentual em comparação entre Lula e Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, o presidente Lula teve 69,73% dos votos, enquanto Jair Messias Bolsonaro teve 24,31% dos votos. Já no segundo turno, o presidente Lula teve 72,12% dos votos válidos na Bahia, enquanto Jair Messias Bolsonaro teve 27,88%. O desempenho do Lula na Bahia, inclusive, foi o segundo melhor em todo o país, ficando atrás apenas do Piauí, onde ele teve 76,84% dos votos. E por isso, inclusive, a gente consegue entender esta preocupação que se tinha ali em relação ao Nordeste e muito especificamente em relação à Bahia, porque se você imaginar em um universo que você tem 417 municípios, o seu candidato perder em 415 e vencer apenas em 2 municípios, inclusive os 2 municípios não são municípios tão grandes. Buerarema, por exemplo, não é uma cidade tão grande. Luiz Eduardo Magalhães talvez seja tão pouco maior que Buerarema, mas Buerarema não é uma cidade tão grande, é uma cidade dessas tradicionais de interior. E aí, na anotação que foi feita no celular da Marília Ferreira, pela própria Marília, dizia o seguinte: havia uma certa pressão para que eu fizesse o relatório que indicasse a relação do PT com facções criminosas, pois havia alguns indicativos disso, mas não fizemos porque não havia comprovação, dizem outro trecho do texto, porque tem vários trechos do texto que você vai ver, das anotações que ela fez, dizendo que recebia com frequência denúncias de que o Partido dos Trabalhadores estaria, em tese, comprando voto, e quando ia fazer a checagem, não passavam de fake news, as pessoas não tinham feito boletim de ocorrência, por exemplo, e ela disse que se sentia pressionada. E aí a gente consegue entender, a partir de todos esses fatos que a gente narrou aqui, eu vou deixar, inclusive, como eu disse, no primeiro comentário fixo a íntegra, para que você possa acessar a matéria também, com todo o material, inclusive com as fontes ali da Folha de São Paulo, tudo direitinho, para a gente poder compreender como é que teve ali início esse movimento que a gente viu ganhar força a partir da derrota do Bolsonaro no segundo turno, quando o Lula foi formalmente oficializado como vencedor das eleições no pleito de 2022 e que culminou no golpe do dia 8 de janeiro. Se continuar seguindo pelo caminho que a gente está vendo seguir aí, a tendência é que o ex-ministro Anderson Torres volte para a prisão.